Olá, estamos iniciando mais um episódio do nosso programa Astrogildo com você, onde o hospital está abrindo as portas da sua casa para que você, junto conosco, possa conhecer um pouquinho mais de tudo que o complexo oferece, uma referência em saúde para todo o nosso estado. E hoje, recebendo aqui o Dr. Silvio, diretor clínico do complexo hospitalar. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Alexandre. Muito obrigado. Prazer estar aqui contigo. Pô, satisfação, eu que agradeço. Admiro muito o teu trabalho. Da mesma forma. E eu Muito peço obrigado. que, antes de mais nada, que o senhor fale um pouquinho da sua trajetória, sua formação, o senhor é natural da onde, há quanto tempo aqui em Santa Maria e no Astrogildo, doutor? Sim. Eu sou cidadão santamariense, nasci em Santa Maria e morei sempre aqui, praticamente. Tive um tempo fora apenas, morando. Retornei para Santa Maria, fiz faculdade, me formei aqui, fiz especialização, fiz residência médica em cirurgia geral, depois fiz especialização em medicina intensiva. Então, praticamente, trabalhei a vida toda aqui em Santa Maria como médico. E aqui no Astrogildo, quanto tempo de casa? Eu comecei aqui por volta de 1990, que eu me formei em 1987. E depois passei a fazer estágio aqui, depois da residência médica, fui contratado no hospital, comecei no serviço de emergência, no pronto-socorro do hospital. E posteriormente retornei para fazer medicina intensiva. E hoje, diretor clínico, fala um pouco da função e o que representa, eu imagino que é uma responsabilidade muito grande. Sim, na verdade a direção clínica ela é um cargo representativo do corpo clínico do hospital. Então, o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo tem um corpo clínico de cerca de 500 médicos ativos e a direção clínica é uma eleição que ocorre a cada 2 anos no hospital, nomeando um representante do corpo clínico perante a instituição e perante o Conselho Regional de Medicina também. Então, é um cargo que é representativo, em que eu, junto com a direção e junto com os outros órgãos, eu represento esse corpo clínico, represento os médicos do hospital. O que representa na sua carreira essa função, essa responsabilidade? Eu acredito que seja uma forma de devolver para a instituição tudo que ela sempre me ofereceu, porque eu fiz a minha formação entre o Hospital Universitário e aqui o Hospital Astrogildo de Azevedo, desde a época de estudante, frequento desde os primeiros semestres do curso de medicina aqui, acompanhando os meus professores médicos, cirurgiões, e então a forma como a gente tem como retribuir isso que a instituição ofereceu, isso que representou na minha vida profissional, uma forma de devolver isso em serviço, porque representando o corpo clínico, também é um reconhecimento dos próprios colegas quanto ao trabalho que... citar isso. É um reconhecimento também do Com seu certeza. trabalho perante os colegas, não? Com certeza, já que nós participamos de uma eleição, nós somos escolhidos pelos colegas para representá-los perante a direção. Então, acho que é um voto de confiança que a gente tem dos colegas e é uma forma também de reconhecimento, de gratificação pelo que a gente representa aí na medicina. Agora nós conversamos com o Dr. Tomé, seu colega aqui, que é diretor técnico. Qual é a diferença do diretor técnico para o diretor clínico? O diretor técnico, ele trabalha para o hospital como um médico contratado. Então, as atividades que ele exerce aqui são inerentes aos serviços que são desenvolvidos dentro do hospital. Então, mesmo perante o Conselho Regional de Medicina, ele é que representa o hospital no conselho dessa forma. Então, todas as atividades médicas, todos os serviços médicos passam pela gerência dele em relação a funcionamento, em relação às condições de funcionamento. É um representante do hospital, da direção do hospital, da administração. Perfeito. E como é que é trabalhar com os 500 médicos? Os mais diferentes perfis, certamente, idades diferentes, especialidades diferentes. Como é que é trabalhar com essa turma toda? É uma forma de relacionamento humano. E eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? Lidar com pessoas. E assim como nós lidamos com pacientes, também nós lidamos com os colegas de uma forma de interação, em que eu acho que o principal é a questão ética.
é nós termos um posicionamento ético perante os colegas, respeitando a todos, né, dentro das suas diferenças, e principalmente desenvolvendo uma capacidade de comunicação com todos, de tal forma de resolver uma das principais funções que eu acho que é do diretor clínico, que é resolver conflitos dentro da estrutura, tanto dos médicos entre si, como dos médicos com a instituição. E levar, digamos assim, essa comunicação de uma forma assertiva, de uma forma equilibrada, né, e respeitando sempre a ética médica. Mas e como que o médico entra para o corpo clínico do hospital? Como é que funciona essa participação dos médicos? Como é que um novo médico entra? Como é que como é que esses 500 profissionais chegaram para trabalhar aqui no hospital? Atualmente o corpo clínico ele tem existe uma exigência de ter uma especialização médica, com registro no Conselho Regional de Medicina. Então, todos os médicos do corpo clínico hoje, eles são praticamente médicos especialistas. Eles se formaram em medicina, fizeram uma residência médica, uma especialização, registraram adequadamente essa formação no Conselho Regional de Medicina, obtêm esse certificado e tem que apresentar esse certificado para se candidatarem a uma vaga na instituição, fazendo parte do corpo clínico. Então, é uma forma de qualificar o corpo clínico, para que nós tenhamos a melhor assistência possível. Então, todos os médicos que são candidatos a fazer parte do corpo clínico, que querem trabalhar no Astrogildo de Azevedo, eles necessariamente têm que apresentar essa documentação. A partir disso, é feita uma pesquisa junto aos colegas da especialidade, para saber se existe alguma coisa que desabone, né, as condutas desses colegas, se eles são reconhecidos dentro da especialidade, para que nós tenhamos sempre uma proteção, não só do hospital, mas dos pacientes. Uma forma de garantir a segurança dos pacientes com médicos trabalhando aqui com uma qualificação adequada. Perfeito. Dentro das especialidades que o hospital oferece, alguma ainda vocês estão buscando? Falta alguma especialidade? Alguma especialidade que ainda precisa de mais profissionais? Como é que está essa questão? É muito relativo isso, Alexandre, porque as especialidades, elas hoje têm, dentro das suas especialidades, subespecialidades. Então, tem áreas que nós temos muitos médicos, vamos citar, por exemplo, a cardiologia. Muitos médicos cardiologistas, mas dentro da cardiologia existem subespecialidades, nas quais algumas subespecialidades têm menos médicos do que em outras. Né? Algumas áreas que talvez sejam das mais carentes, seja nas áreas de pediatria, em que existem poucos especialistas de áreas clínicas pediátricas. Que não é uma carência só do Astrogildo, né? Não, é uma carência geral, né? Do mercado em geral, porque a formação desses profissionais leva muito tempo. Exige um investimento muito grande dos profissionais para se qualificarem dentro dessas subespecialidades. E aí é um desafio para o mercado também formar esses especialistas. Perfeito. Agora, como diretor clínico, como é que o senhor vê essa questão da evolução da medicina e o paralelo, como é que o complexo trabalha isso? A gente tem um avanço de tecnologia muito, muito grande. O hospital investiu em robótica, por exemplo. Como é que é esse trabalho da direção clínica? Como é que vocês buscam essa inovação tecnológica, esse aperfeiçoamento dos profissionais? Como é que é esse trabalho, doutor? O mercado é dinâmico e a medicina vem evoluindo progressivamente em todas as áreas, praticamente, da medicina. E essa evolução acontece muito no aspecto tecnológico, com o desenvolvimento de novas tecnologias que facilitem o trabalho e que aumentem a precisão do tratamento. Então, nós temos áreas como oftalmologia, que elas têm inúmeros instrumentos de avaliação e de tratamento. Nós temos na área de cirurgia cardíaca, nós temos a área de robótica, que hoje abrange principalmente a área de urologia, de cirurgia
torácica, de cirurgia abdominal. Então, são tecnologias que vão entrando no mercado, vão se desenvolvendo, vão aparecendo novos especialistas em relação ao uso dessas tecnologias, e o hospital avalia a necessidade no mercado e a disponibilidade de profissionais capacitados para usarem essa tecnologia. A cirurgia robótica é uma delas. Hoje, dentro da área de cirurgia, nós temos médicos que são treinados, médicos que são preparados para utilizar essa tecnologia. E o hospital exige, inclusive, que a qualificação desses médicos seja adequada para utilizar esses equipamentos. Então, a evolução da medicina passa por uma evolução tecnológica. Na medicina intensiva, que é a área que eu atuo, também novos equipamentos, novos materiais, novos medicamentos aparecem todos os dias. Então, o hospital procura acompanhar a evolução dessas tecnologias e oferecer para os pacientes e para o seu corpo clínico tecnologias melhores, né, atualizadas, de tal forma que a medicina oferecida pelo hospital também se desenvolva e que o hospital seja uma referência no mercado de tratamento médico hospitalar de ponta, para que seja equivalente ao trabalho que nós realizamos aqui, é um trabalho que é realizado na capital, em Porto Alegre, ou outros centros, né, assim como os mesmos tratamentos que são oferecidos em São Paulo, proporcionando que os pacientes não precisem necessariamente se deslocar, sair da nossa região para se tratar em outro local, criando dificuldades e barreiras para esse tratamento. O Astrogil de Azevedo, cada vez mais, tem procurado se atualizar nesse parque tecnológico dentro da área de saúde. Inclusive com grandes investimentos, como na robótica que o senhor falou, né? Sim, hoje nós temos a cirurgia robótica, tanto para áreas cirúrgicas, abdominal, torácica e urológica, como nós temos também a cirurgia robótica para traumatologia. Então, e já temos vários médicos capacitados para utilizar essas tecnologias. Como na área que o senhor citou, na sua área, o senhor que é médico intensivista também aqui, na CTI neurológica, é isso, né? Sim, hoje eu estou na... Como é que é esse trabalho de intensivista na CTI neurológica? Dá um panorama da sua atuação nessa área. Certo. É uma especialidade dentro da medicina intensiva. Hoje o Astrogil de Azevedo tem 6 UTIs dentro do hospital, cada uma com as suas características próprias. Nós temos uma UTI geral, que atende qualquer tipo de paciente. Nós temos uma UTI cardiológica, que atende pacientes mais com doenças cardiológicas e vasculares também. Nós temos uma UTI cirúrgica, que trata pacientes em pós-operatórios. E nós temos a UTI neurológica, que trata pacientes neurológicos, dando suporte principalmente para aqueles pacientes com AVC agudo, que são pacientes nas quais tem um atendimento especializado dentro do serviço de emergência do hospital, que nós criamos no Astrogil de Azevedo um serviço de AVC, serviço para atendimento de acidente vascular cerebral, o que representa um avanço muito grande na prevenção de sequelas desses AVCs. Então, a UTI neurológica dá suporte aos pacientes neurológicos para que, após receber esse primeiro atendimento, sejam tratados numa unidade especializada, em que a enfermagem é especializada, a fisioterapia é especializada, os outros profissionais das outras áreas de saúde que dão suporte, como fonoaudiólogos, como psicólogos, com especialização nas áreas também de neurologia. Os médicos todos têm formação e têm treinamento para atendimento de pacientes neurológicos. Os neurologistas todos que dão atendimento ali dão suporte aos pacientes que estão internados. Então, é uma unidade especializada. E temos 2 UTIs, uma pediátrica e uma neonatal, para ir para os pequenininhos. Legal. Como que está o centro de AVC esse de tratamento? Como é que está essa implantação? Já está em pleno funcionamento? Como é que é? Está funcionando. Já tem pelo menos uns 2 anos de
plena atividade, em que existe um sobreaviso de neurologia para atendimento especificamente de AVC, em que se tem um objetivo de atendimento rápido nas primeiras horas, porque nós sabemos que o tempo entre o início dos sintomas do AVC e o início do tratamento, nós temos uma janela muito curta, em torno de 6 horas, para impedir que ocorram sequelas ou para minimizar as sequelas decorrentes desses AVCs. Perfeito. Doutor, além de, eu não sei como é que o senhor consegue, né? Direção clínica, trabalha como intensivista na CTI e também trabalha no programa de doação de órgão. Eu acho muito nobre e acho sensacional esse trabalho de doação de órgão. Como é que é o programa de doação de órgão? Como é que o complexo se insere nesse programa de doação de órgão? Isso é muito interessante, Alexandre, porque a doação de órgãos é praticamente uma campanha permanente e é um programa do Estado brasileiro, em que se tem uma unificação de protocolos e de condutas relacionadas à captação de órgãos para transplante. Eu faço parte da comissão interna de captação de órgãos para transplante, que se chama CIDOT. Então, são equipes especializadas em tratamento de pacientes que possam ser doadores de órgãos para transplante. E dentro dessa comissão, então, nós avaliamos o paciente desde o início do diagnóstico para tentar fazer um diagnóstico precoce do que nós chamamos de morte encefálica, porque os doadores de órgãos são doadores vivos, no sentido de que eles estão com as suas funções vitais plenas, funcionantes, preservando a saúde dos órgãos internos que são capazes de ser doados, mas que desenvolve, por uma doença normalmente de origem neurológica, uma morte encefálica, em que há uma descerebração do paciente. O paciente fica sem atividade cerebral. E, perante a lei, morte encefálica é equivalente à morte. Mas é uma morte cerebral, o que é incompatível com a vida. Esse paciente com morte encefálica, ele vai necessariamente acabar evoluindo por uma falência de todos os órgãos, porque esses órgãos perdem o controle central, que do sistema nervoso central. Então, a morte encefálica, o paciente é considerado como morto do ponto de vista de sobrevivência, mas ele tem possibilidade de preservar esses seus órgãos, que são coração, pulmão, fígado, rins, principalmente, e córneas, para doação para aqueles pacientes que estão numa fila de doação. Essa comissão, então, ela faz um trabalho no sentido de identificar esses potenciais doadores e de fazer um tratamento que segue alguns protocolos, que são protocolos universais para a preservação desses órgãos, para permitir que essa captação vá beneficiar algum paciente necessitado de transplante. Então, o trabalho dessa comissão é muito importante. O Estado exerce uma função muito importante no treinamento e na manutenção desses serviços. Então, eu acho que isso é um trabalho extremamente importante, porque traz uma esperança para aqueles pacientes que têm doenças crônicas que são incuráveis e que o transplante pode resolver. Pode salvar a vida desse paciente. Pode salvar, pode dar uma expectativa de vida muito longa. Nós temos hoje pacientes transplantados com 20, 30 anos de transplante e vivendo com toda a sua plenitude. Internamente aqui se faz transplante e acompanhamento de pacientes transplantados no complexo? Atualmente nós não fazemos transplantes, nós fazemos a captação e existe uma central de captação, uma central de transplante no estado que faz a captação desses órgãos e leva para centros de transplante. O Hospital Astrogil das Vedas atualmente não faz transplante, mas faz captação. Transplantados? O acompanhamento desses pacientes transplantados, sim. Por exemplo, pacientes com insuficiência renal crônica que são transplantados, eles são acompanhados pelo serviço de nefrologia toda a vida.
Agora, a estrutura do complexo auxilia também nesse processo, a nova emergência, o L ponto também, nesse processo de doação de órgão? Sim, com certeza. A qualificação desse serviço permite que nós tenhamos uma identificação precoce desses casos de potenciais doadores e há uma agilização, digamos assim, desse transporte, por exemplo, de paciente. O heliporto significa que pode uma aeronave descer aqui no hospital, pegar esse órgão para transplante e em uma hora estar lá no local onde vai ser transplantado, que não necessariamente é em Santa Maria. Perfeito. O senhor vê a importância da gente trazer o programa, né, para a comunidade saber e saber todo esse trabalho, né, e como acontecem atividades aqui no complexo. Como o senhor falou, tem muita gente na fila da espera por um órgão, então eu queria que o senhor também falasse da importância da doação de um órgão, da conscientização das famílias também, doutor. Importante, né? Sim, eu acho que nós temos que ter a consciência de que nós não somos imortais, né? Nossa vida tem um curso e quando nós encerramos, digamos assim, a nossa experiência terrena aqui, nossa vida, e existe uma possibilidade de que nós tenhamos esse desprendimento das coisas físicas, né, para beneficiar, mesmo depois que nós partimos, alguém que pode viver um pouco mais com o benefício de receber um dos nossos órgãos físicos. Porque dentro do que nós chamamos hoje, dentro da área de saúde, que é saúde e espiritualidade, que está presente inclusive nas escolas de medicina hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Hoje, saúde e espiritualidade é uma coisa que é estudada e que nos dá uma noção que nós não somos imortais, mas que nós, a partir do momento que não temos condições de continuar vivendo, a partir do momento que nós somos diagnosticados com a morte encefálica, podemos doar aquilo que nós carregamos do nosso corpo físico para que outro se beneficie e continue vivendo, né? Que tenha uma jornada um pouquinho mais longa. Então, é um sinal de desprendimento, é uma questão de consciência, porque eu acho que nós precisamos ter essa consciência da nossa imortalidade e que nós carregamos um corpo físico, mas que ele não é eterno. Tem uma taxa de uma validade, né? E que com isso nós podemos perfeitamente dar continuidade, talvez, à vida de outra pessoa, nós doando aquilo que nós carregamos e que é temporário, que é o nosso corpo físico. Impressionante. Eu brinquei até aqui, né, produção. Como é que o doutor consegue, diretor clínico, trabalha na CTI neurológica, no programa de doação, o homem trabalha mesmo. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui. Para fechar, eu gostaria que o senhor deixasse também uma mensagem para quem está nos acompanhando, para a comunidade interna, seus colegas aqui, né, todos os colaboradores, e também a comunidade de Santa Maria, da região, que está lhe acompanhando, e agradecendo mais uma vez por doar o seu tempo aqui, que eu vi que é corrido, né, pelas atividades, para bater esse papo agradável. Por favor, a mensagem final do senhor. Muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade, na verdade, de transmitir alguma mensagem, na verdade, que é importante tanto para os meus colegas médicos, para o corpo clínico, que o Hospital Astrogildo de Azevedo hoje é um complexo e está trabalhando para se qualificar cada vez mais, para oferecer um local de trabalho com condições de ponta, que possam ser encontradas em qualquer outro centro. E está trabalhando para ser referência na qualidade de assistência. E a qualidade a gente pode melhorar sempre. A qualidade é uma coisa que nós não podemos nunca estar satisfeito com a qualidade. Sempre temos o que melhorar. Então, aos meus colegas médicos, aos quais eu represento no corpo clínico do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, eu espero que nós possamos contar com o esforço de todos para dar continuidade a esse trabalho que nós estamos fazendo. Eu, como representante junto à administração, junto ao conselho de administração desse hospital,
também conto com a colaboração de todos para que nós possamos ser bem representados. A comunidade, eu quero que saiba que está sendo feito todo o esforço por um conselho que dedica seu tempo e seu esforço para melhorar a qualidade da assistência, para ter um hospital agora, assim que possível, num prazo de até 1 ano e meio, certificado, com uma certificação internacional, garantindo a qualidade do atendimento e garantindo principalmente a segurança do paciente e a segurança dos trabalhadores que atuam aqui dentro do hospital. Dr. Silvio Ribeiro, diretor clínico do Hospital Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, batendo papo conosco. Obrigado, doutor. Nós vamos a um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta, mais um convidado vai falar um pouquinho mais sobre o Astrogildo com você. Já voltamos. O diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo, áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti. Com o inverno chegando, se apresentam também as doenças relacionadas ao frio, tais como resfriados, gripes e também pneumonias. Por isso, aqui no Astrogildo, temos estrutura, equipes multiprofissionais e equipamentos de última geração para um atendimento ágil e preciso. A nossa nova emergência está aberta 24 horas para atender pacientes de qualquer região do estado com conforto, agilidade e precisão. Ao sentir sintomas como febre, tosse persistente, dores no corpo, dores articulares, não retarde de buscar atendimento médico. Astrogildo de Azevedo, um hospital completo para um cuidado integral com a sua saúde. Voltamos com o nosso programa Astrogildo com você, recebendo aqui a Juliana Betega, que é superintendente de operações aqui do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Juliana, obrigado por bater esse papo conosco. Antes de mais nada, eu queria que tu se apresentasse para o pessoal que está nos acompanhando. Quem é a Juliana? Tudo bom, pessoal? Eu sou enfermeira de formação, então estou hoje como superintendente de operações. Já estou há 22 anos no Astrogildo, isso me orgulha muito. Então é um período muito bom hoje, muito gratificante, porque eu estou responsável por várias equipes. As equipes todas são equipes de 7 setores diferentes e comportam em média 340 funcionários do Astrogildo. Puxa vida, não é pouca gente, imagino que é um desafio muito grande, mas o que a Superintendência de Operações controla? Quem são, que fazem essa turma toda? Que operações são essas, Jô? Nós somos a equipe de apoio do hospital. Como eu falo às vezes, é aquela equipe invisível, porém é aquela equipe que é muito importante para o funcionamento do hospital. Engloba a hotelaria, que é toda a equipe de higienização, lavanderia, costura do hospital, o almoxarifado, o arquivo médico, temos também toda a equipe do serviço de nutrição e dietética. Portaria, recepção, essas são as equipes que fazem parte da Superintendência de Operações. Perfeito. Acho que vocês têm eu vou ir por partes, né, em todos esses setores que tu citou, mas já vejo aí uma importância fundamental que é na recepção e no acolhimento do paciente. Uma pessoa que chega aqui com um problema de saúde, com certeza, né, insegura, aflita. Como é que é esse primeiro contato com o paciente? Nós estamos trabalhando bastante com toda essa equipe da recepção e da portaria, porque é onde inicia a jornada do nosso paciente. O nosso paciente inicia a jornada dele no momento que chega no hospital. Então, a maneira que ele é recebido na recepção, na maneira que esse acompanhante, o familiar desse nosso paciente também, que a gente não pode esquecer,
do familiar, que vai ser todo o elo de segurança do nosso paciente. Então, a gente vem trabalhando bastante com essa equipe, trabalhando o perfil da equipe, a maneira que a gente recebe, a maneira que a gente dá uma informação para o nosso paciente. Então, a recepção e portaria são, além de trazer toda a segurança. Então, muitas vezes é ruim a gente dizer para a pessoa, não, a senhora não pode entrar agora para visitar esse paciente porque já tem o número exato de pessoas no quarto. A gente tem que lembrar que isso é uma regra e essa regra é importante ser seguida porque faz parte da segurança das pessoas que estão dentro do hospital. Perfeito. E como que o complexo pensa nessa questão do quarto, da acomodação? O que vocês estão trabalhando em termos de equipamento? E eu sou leigo, né? Mas tu que pode me dizer. Em termos até da cor do apartamento, da roupa de cama, enfim, como é que é esse trabalho, Juliana? A gente é um trabalho de formiguinha, mas que a cada mês que passa a gente consegue melhorar. Nós começamos então eu estava anteriormente, era só a equipe da higienização. Aí em outubro eu assumi a gestão da hotelaria. Então com a hotelaria a gente vem trabalhando frigobares, a gente conseguiu colocar nos quartos, televisores em todos os quartos do hospital hoje nós temos televisores. As acomodações, muitas unidades ainda não foram reformadas totalmente, mas com as que ainda não foram reformadas já investimos em melhorias tanto da área física, que pega muita parte estética, né? Mas além disso toda a funcionalidade. Então, junto com a engenharia, agora a gente está vendo a melhor acomodação para o paciente, a melhor acomodação para o seu acompanhante, questão de poltronas, pequenos detalhes, por exemplo, um travesseiro mais confortável, para a gente pode ser um detalhe mínimo, mas para aquela pessoa que está internada, que a gente tem pacientes de longa permanência, esse pequeno detalhe dá todo o conforto e a gente sabe que esse acolhimento e esse conforto estão ligados com essa melhora clínica do paciente. Mais uma vez, o leigo Alexandre aqui vai ter que te perguntar, por que chama hotelaria? Hotelaria, a gente relaciona muitas pessoas inclusive relacionam a hotelaria com a hotelaria do hotel convencional, né, que vai te trazer a questão de conforto e luxo. Porém, a hotelaria hospitalar tem questões muito mais importantes porque a gente trata com a segurança do paciente. Então, a gente tem que dar esse acolhimento, esse conforto, só que tem que ser ligado à segurança do paciente. Por exemplo, a higienização. A higienização do leito tem que ser feito através de protocolos, né, da maneira correta de limpar. Então, a limpeza de um quarto hospitalar não é a mesma limpeza que a gente faz num quarto de hotel convencional, por exemplo. Nós estamos trabalhando com micro-organismos, então a gente tem que garantir que aquele ambiente esteja seguro para receber esse paciente. O enxoval do paciente, aquele lençol, a fronha do paciente, ele tem que passar por um processamento dentro da lavanderia extremamente seguro também. Então, são vários protocolos e fluxos que a gente tem que estar garantindo que esse paciente vai receber essa acolhida, essa hotelaria de uma maneira correta. Você tocou num ponto fundamental, que é a higienização, né? Eu imagino, e a gente sabe que o Astrogildo é referência, né? Como é que é esse cuidado, assim, e como é que tu trabalha a tua equipe nessa questão? A gente tem que trabalhar com treinamentos contínuos. Então, a gente faz os treinamentos, que a gente tem um cronograma de treinamento, só que o nosso treinamento é diário. O leito do hospital é liberado, o paciente tem alta hospitalar, a equipe da higienização vai entrar nesse leito, vai fazer a limpeza desse leito, e aí nós temos alguns checklists que a gente tem que seguir. Então, no momento que o paciente, que a auxiliar de limpeza termina a limpeza desse leito, entra a nossa líder de hotelaria, que vai fazer a revisão desse leito, vai ver se esse leito foi bem limpo. Nós temos alguns testes que a gente faz para que nos dê a segurança de que esse leito está ok para receber um novo paciente.
E além disso, a gente tem que trabalhar com a agilidade, porque enquanto a gente está limpando esse leito, nós temos vários pacientes ou esperando na emergência para ir para esse leito, ou muitas vezes a gente tem um paciente que tem alta de uma UTI para liberação daquele leito de UTI para o paciente que está na emergência. Então é uma engrenagem e tem que funcionar de uma maneira correta. A gente sabe, né, e tem noticiado e acompanhado, que o hospital passa por um processo de acreditação. Certamente o trabalho das tuas operações são fundamentais para o complexo conseguir essa acreditação. Estou errado ou estou certo? Está certo, está muito certo. Nós somos, como eu disse no início, nós somos o serviço de apoio. Mas então a assistência, tanto da enfermagem como médica, só vai funcionar e vai ser satisfatória se essas equipes de apoio apoiarem da maneira correta, né? Então eu costumo sempre dizer que a assistência cura, mas o apoio sustenta. Então nós precisamos sustentar esse trabalho de toda assistência ao paciente. E vocês vêm passando por revisão dos processos, ou essa questão da acreditação, de busca de índices, tempo, tudo isso está sendo trabalhado? Sim, a gente trabalha com os nossos indicadores, né? Que esses indicadores vão refletir no atendimento do paciente, na assistência. Como é que a equipe tem se adaptado a isso? Compra a tua ideia? Como é que é essa gestão? É um processo, e está sendo muito interessante, porque a gente está vendo as equipes engajadas. As equipes estão com vontade, a gente vê que eles estão interessados, e isso só motiva os gestores e, consequentemente, a gente motiva muito mais as nossas equipes. Legal. E esse trabalho de hotelaria, esse cuidado, isso reflete também na recuperação do paciente? Com certeza. Eu entendo que a gente fazendo esse acolhimento e dando essa segurança ao paciente, tanto o aspecto físico como o aspecto psicológico do paciente, eles melhoram muito essa satisfação e no índice de segurança desse paciente. Se o paciente está seguro, está se sentindo num ambiente seguro, eu entendo que essa melhora dele vai ser muito mais rápida. Legal. O que vocês estão trabalhando mais de melhorias? O hospital está sempre buscando, né, esse processo de acreditação certamente puxa vocês para cima, mas o que mais que em termos de equipamento, tem novidades? Como é que vocês buscam também esse subsídio para melhorar? Aonde? Como é que tu pesquisa? Como é que funciona esse processo? É um estudo constante, a gente está sempre estudando maneiras de melhorar, de ter uma melhor eficiência, tanto em produtos de limpeza, como desde o tecido que a gente vai fazer aquele lençol para o paciente, porque todo o nosso enxoval de dentro do hospital, tanto uniformes como o enxoval que o paciente tem, ele é produzido aqui dentro do hospital. Então a gente tem uma equipe de costura. Então esses tecidos são testados, a gente verifica modelos, a gente verifica uma melhor forma de produção. Então a gente está sempre em busca de aprimoramentos. Que legal, não sabia dessa questão da produção da roupagem, digamos assim, aqui internamente. Toda ela é aqui. Que bacana. E a questão dos produtos de limpeza e de higiene, vocês têm a preocupação assim, com sustentabilidade, com o meio ambiente? Sim, temos. Os nossos produtos, eles, além da questão assim, de testes microbiológicos que a gente faz a cada lote de produto que é aberto, né? Nós estamos sempre trabalhando com a sustentabilidade. A gente está num trabalho árduo agora com as equipes para tentar fazer substituições, porque, por exemplo, o plástico, a gente utilizava muitos produtos descartáveis, muitos plásticos, né? Então a gente está tentando de uma forma ou de outra trazer toda essa consciência, né, ecológica e de sustentabilidade aos nossos procedimentos. Que bacana. Parabéns pelo trabalho. Como eu tenho pedido para todos os nossos convidados aqui, eu queria que tu deixasse uma mensagem também, primeiro para a comunidade interna, né, teus colegas, as equipes que você, né, faz a gestão, mas também a comunidade externa. A gente está abrindo essa possibilidade
para a comunidade conhecer um pouquinho do complexo. E como é bacana conversar contigo, que foge, né, um pouco da questão de saúde, a gente não sabe, né, ou é médico, ou é enfermeiro, e aí a gente vê toda essa questão que você muito bem falou, que é do apoio. Eu queria que tu desse uma mensagem, um pouquinho do teu trabalho também, e parabéns, é fundamental o trabalho que vocês fazem. Muito obrigada. O que eu quero dizer, assim, para todas as equipes que a gente trabalha, que trabalhamos juntos, né, eu acho que estamos aprendendo, a cada dia a gente está aprendendo formas diferentes de trabalho. Eu acho que a gente tem muito a crescer. Nós estamos muito ligados à pesquisa de satisfação do nosso cliente, então a gente acompanha diretamente essa pesquisa de satisfação. Nós estamos em busca de melhorias constantes. Eu acho que tivemos, inclusive, nesse último mês, tivemos uma resposta muito positiva mesmo da satisfação do cliente. E isso não é uma maneira da gente se acomodar. Eu acho que isso vai, inclusive, nos impulsionar a cada vez buscar mais melhorias. E é uma motivação contínua e a gente precisa estar engajado. Nessa pesquisa de satisfação, inclusive, a gente está correndo atrás das melhorias. Então, se tem alguma coisa que não foi da maneira que a gente gostaria de ter apresentado para o nosso cliente, nós estamos indo atrás, estamos tentando entrar em contato com o cliente, entender melhor, para que assim a gente consiga fazer as nossas mudanças. Legal. E para a comunidade de Santa Maria, para a região toda que está te acompanhando, o complexo hoje é um ambiente seguro, acolhedor, se depender da hotelaria, sim? Sim, estamos a cada dia tentando modificar e melhorar, porque é a nossa principal meta. A nossa principal meta é terminar com aquele ambiente frio que geralmente o hospital nos mostra, né? Nós precisamos mostrar, sim, que o hospital é um ambiente seguro, que esse paciente vai ter o sucesso no seu tratamento, e nós estamos aqui para, então, nos engajar nessa satisfação do cliente. Legal, reforço, fundamental o trabalho de vocês. Juliana Betega, superintendente de operações, nossa convidada aqui desse papo legal no Astrogildo com você. Muito obrigado e até a próxima, Ju. Eu que agradeço, obrigada. E assim, a gente termina o episódio de hoje, convidando você a participar conosco, envie a sua pergunta, seu questionamento. Vamos juntos conhecer cada vez mais o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Participe conosco e até a próxima.